nós somos ministradas pela lição que falava que, independente das circunstâncias que o mundo nos apresente, nós temos que escolher o caminho dos sábios, o caminho de Cristo. E nesse louvor nós vamos declarar que nós andaremos na contramão do mundo, se necessário for, porque nós estaremos seguindo o caminho de Cristo. Então vamos declarar que nós louvaremos ao Senhor quando o sol nascer, quando o sol se pôr, e andaremos segundo a tua vontade e o teu querer. Gente
tudo para mim, Senhor. Nós vamos proclamar e anunciar o Teu nome a todas as nações. Vamos louvar ao Senhor e declarar: